Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje veremos ainda sobre o reino dos animais, sobre os moluscos, artrópodes e equinodermos. Eu sou a professora Jéssica. Vamos lá? Então, para a gente fazer uma retomada aí do que a gente vem estudando, é importante que a gente tenha a lembrança de que nós ainda estamos estudando os animais que são classificados como invertebrados, tá? E que hoje nós vamos entender as características um pouco mais aprofundadas a respeito dos moluscos, dos artrópodes e dos equinodermos. Para começar, o que é importante eu saber sobre os moluscos? Que são animais que pertencem ao filo Molusca e que podem ser encontrados em ambientes aquáticos, principalmente os marinhos, ou podem ser encontrados também em um ambiente terrestre. Já quando eu falo dos artrópodes, eles também pertencem ao filo artrópoda, correspondem a cerca de 80% de todos os animais já descritos. E já os equinodermos pertencem ao filo chamado de Equinodermata, tá? São compostos de animais exclusivamente marinhos, como é o caso do ouriço do mar, a estrela do mar e o pepino do mar. E o que é importante destacar? Que o número de espécies de artrópodes é o maior entre os animais, em que ainda existe, tem muitas estimativas que muitas espécies nem sequer foram descritas ainda. Então, seguindo aí, não sei se vocês lembram, quando a gente começou a estudar sobre os invertebrados, eu fiz uma menção para vocês a respeito do desenho do Bob Esponja. E hoje nós veremos mais dois representantes lá do desenho. Quais seriam eles? Do molusco, eu vou remeter ao Lula molusco, tá? E aí, outros exemplos que eu tenho aí além da lula, eu tenho também a ostra, o marisco, o polvo, a lesma e o caramujo, que é bastante encontrado até no quintal da sua casa, na sua rua. E o que é importante eu saber a respeito desses animais? Vamos começar entendendo aí a respeito da respiração. Pelo fato dos moluscos serem encontrados em uma grande variedade de ambientes, tanto na água quanto no ambiente terrestre, eles vão apresentar diferentes tipos de respiração, dependendo do ambiente onde ele está localizado. A respiração branquial, por exemplo, vai ser a realizada pelos moluscos que vivem na água, como os polvos, lulas e ostras. Já a respiração pulmonar vai ser aquela que acontece em moluscos que vivem em ambiente terrestre, como é o caso dos caracóis, tá? E a respiração cutânea vai ocorrer com as lesmas, que também vivem em ambiente terrestre, sobre o solo e em árvores. E seguindo, o que é importante eu saber? Vamos saber também sobre a divisão do corpo desses animais. Esses animais eles têm um corpo dividido em três partes principais: cabeça, pé e a massa visceral. Na cabeça é onde ficam localizados os órgãos do sentido. E outras coisas importantes também a respeito dos moluscos é que são animais de corpo mole, isso porque a gente ainda está falando dos invertebrados. Eles apresentam assimetria bilateral, ou seja, pode ser feito um corte ao meio, tá? Geralmente envoltos por uma concha. Para que serve essa concha? Pode ser uma maneira de proteção, tá? Essa concha, ela está presente em ostras, tá? Está presente também em mariscos, caracol e caramujo. E em alguns casos, como a lula, essa concha ela vai ser interna. E em outros pode até mesmo ser ausente, como é o caso do polvo. E o que é importante eu saber a respeito do sistema circulatório e a respeito do sistema digestório? Quando eu falo do sistema digestório, é uma digestão que pode ser intracelular ou extracelular. Eles vão fazer a excreção através do ânus, tá? Vão ter um sistema digestório, então, completo, porque possuem boca e possuem ânus. Tem a língua que tem uma estrutura específica chamada de rádula, que serve para raspar os alimentos que eles precisam. E eles são considerados animais detritívoros, tá? Raspadores e caçadores. E sobre o sistema circulatório, o que é importante eu saber? Que eles possuem um sistema circulatório aberto e o coração vai ficar localizado na massa visceral. E como é que ficam aí as contrações desse coração? As contrações do coração vão servir para enviar para o corpo o sangue que vai fluir para os vasos e depois para lacunas que ficam situadas aí entre os tecidos. E o que é importante eu saber a respeito da reprodução? Que os moluscos eles vão ter a reprodução sexuada, com fecundação sendo interna dentro do corpo ou externa. E a maioria dos moluscos vai apresentar sexos separados, ou seja, vai ter o organismo com o sexo masculino e também com o sexo feminino.
com exceção dos bivalves, que são hermafroditas. E uma outra coisa importante é que os moluscos podem ser divididos em alguns grupos específicos. Que grupos seriam esses? Eu tenho os gastrópodes, tá? Que tem como representante os caramujos e as lesmas. Tem os bivalves, que são duas conchas unidas, que são representados por ostras, mariscos e mexilhões. E tem os cefalópodes, que são mais conhecidos como as lulas e os polvos. Então, alguns a gente consegue encontrar no nosso ambiente do dia a dia, né? Aqui no Acre mesmo. E outros não, somente na água marinha. E já quando a gente fala dos artrópodes, o que é importante saber? Que é um dos filos mais diversos que eu vou ter, porque ainda tem muitos organismos que nem foram identificados, nem foram encontrados. E quando eu falo dos artrópodes, significa que eles pertencem ao filo Artrópoda, tá? São animais que possuem um tipo de articulação, tá? Por isso esse nome é artrópode, porque eles têm patas articuladas e que possuem um esqueleto externo, que pode ser trocado, que é chamado de exoesqueleto, nitidamente segmentado, fica separado. Entre eles, nós podemos encontrar besouros, borboletas, aranhas, camarão, centopeia e até mesmo piolho de cobra. E o grupo dos insetos, como eu já disse para vocês, tem a maior diversidade entre os animais já encontrados, tá? Sendo que os besouros são os mais comuns. A gente pode encontrar diariamente indivíduos que pertencem a esse filo. Aí nessa imagem, por exemplo, vocês podem observar um escorpião, que pertence ao grupo dos aracnídeos, uma lagosta, que pertence ao grupo dos crustáceos, a lacraia, que pertence ao grupo dos quilópodes, e o piolho de cobra, que pertence ao grupo dos diplópodes. Todos eles, tá, compõem o filo Artrópode. E seguindo, como é que é a anatomia, né? Como é que é o corpo, como é que é a fisiologia, o funcionamento do corpo desses animais? É importante eu saber que eles têm um sistema digestório completo, ou seja, possuem a estrutura de boca e a estrutura do ânus, tá? Eles também possuem peças bucais, que são mandíbulas, podem ser quelíceras ou outras estruturas, e essas estruturas dependem do tipo de alimento com que ele precisa, tá? Então, está adaptada diretamente à sua alimentação, ao seu tubo digestório e outras regiões diferenciadas e também glândulas acessórias. A sua digestão ela é extracelular, acontece fora da célula. Aí vocês conseguem ver a representação de uma barata, tá? Na figura mais acima, vocês podem ver a representação do sistema circulatório aberto. E nessa parte de baixo, onde tem essa estrutura saindo aí, vocês podem ver a representação do sistema digestório de uma barata, tá? Como eu já falei para vocês, esse sistema digestório, ele vai ter um tubo específico, também vai ter secos gástricos que auxiliam na digestão. E já quando eu falo do sistema circulatório, é um sistema circulatório que ele é aberto, com um coração dorsal, que vai estar bombeando, né, a hemolinfa, que é o líquido sanguíneo das baratas, por espaços dentro do corpo. E como que é a reprodução dos artrópodes? A maioria das espécies vai apresentar um tipo de reprodução sexuada, tá? Precisa de 2 indivíduos, e a fecundação pode ser externa, né? Ou pode ser interna, ou seja, no interior ou fora. E eles podem ter 2 tipos de desenvolvimento, ou o desenvolvimento direto ou o desenvolvimento indireto. O que significa isso? Alguns vão passar por vários estágios, estágio de ovo, estágio de larva, e passa por aquela metamorfose, e outros não têm essa série de etapas. Então, o que acontece? Pode ser o desenvolvimento direto, onde os filhotes já nascem semelhantes aos pais, como é o caso de muitos aracnídeos, tá? Não passam por metamorfose, ou pode ser o desenvolvimento indireto, que era o que eu estava comentando com vocês, né? Tem a fase de ovo, de larva, de pupa, até chegar ao indivíduo adulto. Então, quando ele está na fase de larva, é bem diferente do que ele vai ser, né, quando atingir a sua maturidade. Então, nesse caso, no desenvolvimento indireto, ele passa por uma metamorfose. E essa metamorfose pode ser completa ou pode ser incompleta. E o sistema respiratório? Como é que é o sistema respiratório geralmente dos artrópodes, tá? Ele está presente, tá? É um sistema que faz parte deles, que vai variar de acordo com o indivíduo que eu estou falando, de acordo com o grupo. Nos crustáceos vai ser feito por brânquias, né? Porque eles vão estar no ambiente de água, realizando as trocas gasosas. Pode ser por traqueias, tá? Que vai levar o ar direto aos seus tecidos. E nos aracnídeos pode ser por estruturas chamadas de filotraqueias.
Aí na imagem à esquerda, vocês podem observar que, às vezes, ele pode realizar uma troca desse exoesqueleto. Acontece, por exemplo, com as cigarras. Então, como é que é isso? Por causa da sua rigidez, o exoesqueleto não vai permitir o crescimento corporal. Então, eles vão precisar trocar essa parte do corpo de uma forma periódica para poder terminar o seu crescimento. Ou eles vão passar por um processo conhecido como muda ou equidise. E aí, aqui a gente chega no nosso último filo de hoje, que é o filo do equinodermata, que é onde a gente vai representar os equinodermos. Lá no início eu falei para vocês do molusco, lembra? E aqui, então, nos equinodermos, eu posso representar o Patrick, que é uma estrela do mar, e que é um dos representantes aí desse filo. Além da estrela do mar, eu também vou ter o ouriço do mar e também posso ter o pepino do mar, que são seres exclusivamente marinhos, ou seja, que precisam da água salgada, tá? E todos os equinodermos, eles possuem uma característica chamada de endoesqueleto, que é um esqueleto mais interno, calcário. E quais são as características gerais dos equinodermos? O que acontece? Durante a fase larval, eles vão ter a simetria bilateral, que é aquela que pode ser repartida ao meio. E na fase adulta, a simetria é radial, consigo cortar em até 5 partes. E os animais equinodermos, eles vão apresentar vários formatos, vários tamanhos, vários modos de vida. E eles podem ser tanto animais de vida livre isolados, como podem viver aí fixos a um substrato, presos em algum ambiente, tá? Um exemplo de um equinodermo que fica preso a um ambiente é o que eu chamo de um lírio do mar, como vocês podem observar nessa imagem aí no slide. E, seguindo, como que é o sistema circulatório e o sistema excretor dos equinodermos? O sistema circulatório, ele acontece através de uma região que eu chamo de sistema aquífero ou sistema ambulacrário, tá? Esse sistema vai realizar a circulação de água dentro de todo o corpo, vai permitir o transporte de substâncias e também a locomoção, ao mesmo tempo que vai permitir a excreção, porque vai carregar as substâncias que precisam ser eliminadas do corpo. Então, a estrela do mar não é exatamente assim bem lisa, como a gente às vezes vê em algumas imagens. Na verdade, são repletos de pequenos espinhos, e esses pequenos espinhos, é o que fazem, e auxiliam no processo de locomoção. E como que é o sistema respiratório, então, aí dos equinodermos? A respiração deles acontece através de brânquias, que vão ficar bem próximas à região da boca, tá? E o sistema ambulacrário também vai contribuir com a respiração através do processo de difusão, que nessa imagem vocês conseguem observar um pouco melhor do que eu estou falando. Bem próximo à boca, nós temos aí as brânquias. E como que é o sistema digestório e a reprodução dos equinodermos? O sistema digestório é da seguinte forma: eles vão ter um sistema digestório completo, ou seja, com a estrutura da boca para a entrada do alimento e com a estrutura do ânus para a saída do que não é necessário. E o estômago vai ser encontrado apenas em equinodermos carnívoros, tá? E já a reprodução, como que acontece? Grande parte dos representantes desse filo vai possuir os sexos separados, indivíduo ali com gameta masculino e indivíduo com os gametas femininos. E a fecundação, ela pode ser externa, fora do corpo, com a liberação dos gametas na própria água do mar. Nessa imagem aí, vocês observam o representante conhecido como a estrela do mar, estão vendo vários espinhos, como eu estava falando para vocês, e o equinodermo conhecido como ouriço do mar, onde a gente vê já esses espinhos em maior evidência, tá? Então vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Nós temos aí 4 questões. Primeira questão traz o seguinte: como se apresenta a divisão do corpo dos moluscos? Na segunda questão, nós temos quais são os tipos de respiração que são apresentados pelos moluscos? Na terceira, quais os tipos de respiração presentes nos artrópodes? E por último, como funciona o sistema circulatório dos equinodermos? E aí? Para responder essas questões, basta eu lembrar um pouquinho do que eu falei na aula hoje. A primeira, como que é a divisão do corpo dos moluscos? São em 3 partes, onde eu vou ter a cabeça, o pé e a massa visceral. Já na segunda, quais são os tipos de respiração apresentados pelo molusco? Depende do ambiente onde ele está sendo encontrado, Depende das condições ali. Pode ser uma respiração branquial, se ele for um indivíduo
presente na água, né, um indivíduo aquático, pode ser a respiração pulmonar, se ele for um indivíduo terrestre, ou cutânea também, se for um indivíduo terrestre, depende de qual eu estou falando. A terceira, quais os tipos de respiração presentes nos artrópodes? São 3 tipos, também dependendo do ambiente onde é encontrado. Pode ser por brânquias, traqueias ou filotraqueias. E por último, como funciona o sistema circulatório dos equinodermos? O sistema circulatório ele vai funcionar através do sistema aquífero ou ambulacral, tá? E vai realizar a circulação de água dentro de todo o corpo para que aconteça aí o transporte de substâncias e também aconteça o processo de locomoção. Então é isso, eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Na plataforma vocês podem rever essa aula mais vezes, lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!